E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a classificação dos fundos imobiliários e alguns elementos de análise. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, que a gente fala sobre o histórico, as vantagens e as desvantagens do fundo de papel, a gente vai deixar o link aqui em cima para você. Ok? Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação assim que a gente lançar um material novo. Então lá no primeiro vídeo da série a gente viu todo o histórico do CRI, que nasceu lá em 1970 nos Estados Unidos, como é que os bancos fizeram para empacotar isso aí e vender para investidores. A gente viu que a crise estourou em 2008 e foi o mesmo ano que os CRIs começaram a fazer parte dos fundos imobiliários aqui no Brasil. E hoje então a gente vai continuar essa série falando agora sobre os elementos de análise dos fundos de papel, o que a gente vai olhar para analisar um fundo de papel. Lembrando também que a gente deixou a dica para você assistir o filme, The Big Short, que lá ele tem bastante coisa falando a respeito disso, tem bastante desses conceitos todos, e principalmente ele deu a ideia geral de como aconteceu o problema, para que você possa também aumentar aí um pouco da sua cultura como investidor, entendendo um pouquinho mais os conceitos, o que envolvia toda essa operação. Então não perde assistir o filme não, que vale a pena. Mas vamos lá ao vídeo de hoje. Então, a primeira classificação que a gente vai trazer dos fundos de papel, que é importante que você conheça, é o seguinte: os que são CRIs pulverizados e o que são CRIs que são concentrados. Às vezes a gente vai fazer análise de portfólio e tem lá dizendo, ó, o CRI tal, série tal, ele é pulverizado, ou o CRI tal, ele é corporativo, Então, os CRIs que são concentrados, ou seja, os corporativos, são aqueles que têm mais do que 20% do seu lastro atrelado a um devedor somente. Então, ele está mais concentrado. Já o pulverizado é o contrário. Então, são diversos CRIs menores que não estão atrelados a um devedor majoritário, que foram empacotados ali todos dentro de um conjunto só. E aí é entendido como pulverizado. Ele pode levar o nome lá no portfólio, por exemplo, de residencial, pode levar o nome lá no portfólio, por exemplo, de loteamento, enquanto o corporativo vai tender a ter lá alguma coisa mais ligada a esse... área empresarial, empresa, empresarial, shopping, ou propriamente dito corporativo. Então, qual a diferença entre o CRI pulverizado e o CRI corporativo? Basicamente é o seguinte: o CRI corporativo ele é um CRI que tem o risco de uma grande empresa. Então, o risco dela vai ser um pouco menor. Já no caso do pulverizado, ele vai ser constituído por vários financiamentos imobiliários, por exemplo, e que isso aí não vai ter como você verificar quantos default que tem ali, se a garantia vai cobrir ou não, a questão do seguro daquele prédio. Então é um pouco mais complicado de analisar e traz um pouco mais de risco para a carteira. Então você pensa assim, eu vou fazer uma expansão de um shopping, eu sou a empresa, eu sou o devedor principal, então ele está ali concentrado em mim. Todo o contrato está concentrado na minha dívida. Quando é um pulverizado, imagina que é um loteamento e que tem lá 150 lotes que foram vendidos a pessoas físicas. Cada um desses lotes teve um contrato de financiamento feito com a empresa que tomou o crédito, e aquilo é repassado para a securitizadora. Então, cada uma daquelas pessoas físicas representa um cliente para a securitizadora. E aí ele pode deixar de pagar uma parcela, ele pode atrasar uma parcela. Então, esse risco ele é mais pulverizado e o outro é mais concentrado. Tá. O segundo tipo de classificação que a gente pode ver aqui é pelo indexador. Então, a gente tem basicamente três tipos de indexadores aí dos fundos de papel. O primeiro deles é o CDI. Então, o fundo de papel tem o CDI mais uma taxa. O segundo deles é o IGPM, que é um índice de inflação, e o terceiro é o IPCA. Qual a diferença básica entre eles? Os fundos de papel que são indexados ao CDI são um pouco mais estáveis, que o CDI não varia muito. Então, o governo agora está 6,5, daqui a pouco está 7, depois está 8, ou cai para 5. Então, você vai receber aquela taxa mais um spreadzinho. No caso do IPCA e do IGPM, eles são dois índices de inflação, então eles são mais suscetíveis a variações. O IGPM mais ainda em relação ao IPCA. A gente vai colocar aqui agora para vocês um gráfico para vocês darem uma olhadinha no que a gente está falando. Então vocês podem ver aí no gráfico o IGPM e o IPCA. O IGPM é o de laranja, o IPCA é o de azul. Então esse gráfico aqui foi de janeiro de 2013 até 2017. E você pode ver aí a variação. O IPCA ele chegou a praticamente zerar. O IGPM aconteceu pior. Ele chegou a ficar negativo durante várias vezes. Em compensação, ele também, quando variou para cima, variou mais do que o IPCA.
Agora, não necessariamente um determinado fundo só vai ter um indexador dentro do seu portfólio. Ele vai ter, na verdade, lá um mix, dizendo, ó, eu tenho aqui tantos contratos que são CDI, tenho tantos contratos que são IPCA, tenho tantos contratos que são IGPM, e aí você vai analisar aquele mix para saber o seguinte, a previsibilidade do fluxo de caixa. Então, se tem um que está muito concentrado em IPCA, se o outro está muito concentrado em CDI, se está muito concentrado em GPM, e aí você consegue entender as variações que vão acontecer na distribuição mês a mês. Quer dizer, se o GPM vem mais baixo, quanto isso vai impactar na distribuição? Se o IPCA está vindo mais alto, quanto isso vai impactar na distribuição? É para isso que serve essa classificação dentro do portfólio. Vamos agora falar das garantias. Todo fundo imobiliário de papel, ele é atrelado a uma garantia física, a um imóvel. Então você pegou um empréstimo e esse empréstimo ele é garantido por um imóvel. Então a gente vai ver os tipos de garantia que são mais comuns nesse tipo de contrato. A mais comum dela é a alienação fiduciária. Então antigamente tinha, como a gente falou no vídeo anterior, a tal da hipoteca. Então o sujeito ia lá, hipotecava junto ao banco aquele imóvel, pagava aquela hipoteca e no final ele tinha a dívida quitada com o banco. Hoje em dia o que se faz? Se coloca um agente fiduciário na operação. Então o que ele faz? Você, ao contrair a dívida, você assina lá uma promessa de que não pagando, aquele imóvel vai ser transferido para aquela pessoa, ele vai ser liquidado, a dívida vai ser resolvida e aí bola para frente. Ela simplesmente acontece a transferência de posse do credor. Transferência de posse do credor daquele bem que foi colocado como garantia. O segundo tipo de garantia é a coobrigação. A coobrigação, o coobrigado, que é a pessoa que é o cedente do crédito, ele vai falar o seguinte, ó, caso haja default, a pessoa não pague, eu vou pagar, eu vou assumir essa dívida durante um determinado tempo. Ou então eu substituo essa garantia. Então, seu cunhado foi lá e alugou um apartamento. Ele deixou de pagar os 3 meses lá do aluguel, você foi lá e pagou os 3 meses e agora ele está devendo para você. Isso se chama coobrigação. Outra forma de garantia é fazer a subordinação. Como é que funciona? O emissor, quando vai lançar aquele produto, ele lança um CRI que vai ter 2 séries, uma série principal e uma série que é a série subordinada. Essa série principal, ele negocia mercado e as pessoas vão e compram aquela série ali como o seu investimento. A série subordinada, ela serve para garantir a série principal. Como assim ela vai garantir a série principal? Vamos dizer que eu vou fazer uma emissão de dívida e eu compro, eu estou emitindo e eu coloco para você comprar a série principal. O Schneider vai comprar a série subordinada, ou seja, ele vai entrar junto comigo fazendo uma garantia extra da série principal. Se houver algum problema no pagamento da distribuição mensal, o que acontece? Ele, como está garantindo a operação, recebe um pouco mais por isso. E ele vai deixar, naquele momento em que não houver o pagamento da série principal, ele deixa de receber e o que iria para ele vai para a série principal. Então ele recebe uma distribuição maior durante o período para garantir que aquela pessoa que está na série principal tenha a sua taxa honrada todo mês, mesmo havendo uma variação nos pagamentos daquela série de CRI. Exatamente isso. Então, quem está na cota subordinada, ele vai ter uma maior taxa, teoricamente eu vou receber mais ao final da operação, se não tiver nenhum default. Então, se não tiver nenhum tipo de perda, eu acabo recebendo mais. Agora, se tiver problema no meio do caminho, eu vou garantir que a cota sênior ela receba bonitinho, direitinho, mês a mês, mesmo prejudicando o meu rendimento daqueles meses. E outro tipo de garantia também chama sobrecolaterização. O que é? Você vai pegar um valor, vamos supor que você vai pegar um empréstimo de R$1 milhão. Em vez de eu exigir que você entregue a garantia num valor de R$1 milhão, eu falo assim, não, como o seu risco é mais alto, eu vou querer R$1,5 milhão. E aí você vai ter que ter um crédito adicional em cima dessa garantia para cobrir um valor menor que foi emprestado para você. É um reforço de crédito. Então a pessoa vai te pedir um pouco a mais do que aquele crédito, do que aquela sua análise de crédito que passou. Esse assunto todo, quando a gente for voltar lá para a análise, vai ficar mais claro um pouquinho na política de investimento do fundo. Né? Quando o fundo vai exigir, ou vai investir, que tipo de garantias é que ele exige? Normalmente isso aqui não vai estar nem lá no prospecto, não. Ele vai estar, em cada um dos CRIs, vai estar especificado quais são as garantias envolvidas em cada uma das operações. Isso. Então vamos lá, pessoal, falar um pouco da questão da gestão de riscos. Então, os fundos de papel, ele tem todos aqueles riscos que são inerentes à atividade de fundos imobiliários, né? Então tem o risco de crédito, de mercado, de liquidez. Todos eles já são riscos que estão no mercado imobiliário e que quando você vê numa emissão, você vai ler um prospecto, eles já vão estar lá.
A gente separou aqui mais outros dois tipos de riscos que a gente gostaria de passar aqui para vocês, que já aconteceram, né, em passado recente ou em outros países, e que vale a pena a gente discutir um pouco aqui. E esses riscos, na verdade, eles são muito mais envolvidos em cenários do que riscos propriamente ditos da operação em si, né? Que é, por exemplo, o risco de você ter uma inflação muito elevada. Então, se você tem um risco de inflação que está muito grande, o que acontece com o crédito imobiliário ali, com o CRI? Você vai ter lá um indexador e um spread. Se a inflação fica alta demais, pode ser que esse spread contratado fique muito pequeno perto do indexador. Então, vamos supor, o IPCA passou para 60% ao ano e o spreadzinho que você tinha lá é de 10%. Você não está ganhando mais nada, porque esse 10% vai ser consumido só pelo imposto de renda. Então, o indexador, né, o efeito da inflação alta demais, pode corroer os ganhos que você vai ter junto daquela operação de crédito. Lembrando que CRI é dinheiro. Então, você não tem mais o imóvel para proteger de inflação, você não tem nada disso. Você tem um empréstimo que foi feito um acordo de pagamento de taxa e nessa taxa tem um componente de inflação. Inflação controlada mantém um spread que você tem um ganho real. Inflação descontrolada, esse spread pode se tornar irrisório frente à correção que você vai ter do índice de inflação. Além disso, o risco de calote ele aumenta, porque se a inflação está aumentando, o poder de compra das pessoas está diminuindo. Então, provavelmente, ele não vai ter condição de honrar esse contrato até o final. Então, ele é um risco que está presente da operação. Tá, outro risco aqui é a bolha no mercado imobiliário. Então, isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Quando você começa a comprar imóveis, a taxa está baixa demais, por exemplo, tem uma facilitação do crédito. As pessoas conseguem comprar imóveis, o empréstimo está baixo, a valorização do imóvel então começa, porque toda vez que você começa a vender mais, aquele bem é mais demandado. Então, quando ele é mais demandado, ele começa a aumentar também o valor. Então, uma bolha de imóveis, uma bolha imobiliária, ela é algo que pode acontecer a qualquer momento. E aí, se você não estiver ligado na condição macroeconômica, você pode cair no erro que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas estavam usando esse tipo de financiamento para se alavancar, elas compravam um imóvel, aquele imóvel eles não agregavam nenhum tipo de valor, vendiam por um preço acima, se livravam daquela dívida, faziam uma nova dívida em cima dela, e aí as garantias que eram envolvidas na operação, elas iam se deteriorando e os imóveis não tinham mais nenhuma ligação com o valor real que ele tinha no mundo real. E aí houve então a bolha. Então você precisa ficar ligado se isso está acontecendo junto daquele portfólio que você está trabalhando. Vamos agora para alguns outros elementos de análise de uma carteira de CRI, também são importantes ser verificados. O duration é o primeiro deles. Então o que é o duration? O duration significa duração. É a duração que um determinado CRI tem em uma carteira. Ele é ponderado de acordo com a representatividade dele dentro daquela carteira de fundos imobiliários. Então o CRI vai ter uma duração e aquela duração vai ter um percentual de exposição a ela. Então vamos supor, você tem lá dentro da sua carteira CRIs pulverizados, por exemplo, de financiamento de casa própria de 30 anos. Mas eles representam 10% da sua carteira. Em compensação, você tem lá um de shopping que é uma duration de 5 anos. O sujeito vai quitar o financiamento com você em 5 anos. E ele representa 30% da sua carteira. Então, cada uma dessas componentes vai gerar uma média ponderada dizendo o seguinte: a duration média da sua carteira será de X anos, ou seja, a validade de todos aqueles financiamentos será no máximo de tanto tempo. E para que serve esse duration? Esse duration serve para que você se oriente. Quanto tempo, mais ou menos, aproximadamente, a carteira como um todo vai durar, levando em conta o percentual que ela tem. Então é o seguinte, se uma duration for muito grande, for muito ampla, essa sua carteira ela tem mais risco. Se a sua duration for curta, a sua carteira vai ter menos risco. É igual mais ou menos o IPCA. Um IPCA 2025, 2035, ele paga uma taxa menor. O 2045 ele vai pagar uma taxa maior, porque quanto maior o prazo, maior a incerteza e maior o risco que você vai ter. Outro ponto que tem que ser observado é a capacidade de pagamento do devedor. São dois critérios aí que a gente tem que observar, o LTV, que é o Loan to Value, e o DTI, que é o Debt to Income. Normalmente, nos relatórios das gestoras, só aparece o Loan to Value, o LTV. O que é o Loan to Value? É a relação entre a dívida que você está pegando e o valor da garantia. Então, quando você vai financiar um imóvel na Caixa Econômica Federal, por exemplo, você vai financiar uma parte, eles vão exigir uma entrada sua. Digamos que eles exigiram 30% de entrada.
Então, os outros 70% você vai financiar. Qual que é o seu LTV, Loan to Value? É 70%. Então você deve 70% do valor do imóvel que você deu de garantia. Aqueles 30% do banco vai servir para que, se aconteça alguma coisa, tiver que executar aquele prédio, por exemplo, o banco não saia no prejuízo. E aí você precisa monitorar isso para saber o seguinte, em que momento, ou se acontecer, do valor devido ser maior do que o valor da garantia. E aí, se isso acontecer e você não pagar a dívida, não tem como executar a garantia e cobrir o valor devido. Então precisa entender muito bem qual é essa relação de garantia em relação ao valor que você ainda deve. O DTI é o Debt to Income. Ele significa o seguinte, é a quantidade de dívida que você pode pegar com relação ao salário que você ganha, ao máximo que você pode pagar. Então um DTI de 30% significa que você comprometeu 30% da sua renda com o pagamento de determinada prestação. Isso é muito observado em financiamentos. Qual o percentual da sua renda que você pode comprometer num determinado tipo de operação? Debt to Income. É a tal da margem consignável. Quanto você pode comprometer do seu salário para uma determinada operação, ou quanto você pode comprometer do seu fluxo de caixa mensal para uma determinada operação. Outra coisa muito importante para você observar em fundos de papel é o valor patrimonial. O valor patrimonial nos fundos de papel ele é dinheiro. Então ele é muito próximo realmente à realidade do que é. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, o valor patrimonial ele muda muito com relação à avaliação do imóvel. Fluxo de caixa descontado, comparação com pares, então ele vai ter uma alteração muito grande de acordo com a realidade daquele imóvel. No fundo de papel, não. O valor patrimonial ele é muito importante porque ele representa o dinheiro, o patrimônio que aquele fundo detém. E aí é uma unidade que se chama preço unitário, quer dizer, qual é o valor daquele contrato no dia de hoje, que é do saldo devedor dele, e você vai fazer quanto aquilo ainda tem de dinheiro envolvido e aquilo passa a ser o valor patrimonial do fundo. Outra coisa aqui é a questão do rating. A gente tem que observar sempre os ratings das operações. Normalmente, quando é feita uma emissão da ICVM 400, que é aberta a todas as pessoas, é obrigatório que os CRIs tenham um rating. Então, a pessoa que vai fazer o lançamento, ela tem que contratar uma casa de rating e fazer que aquela operação tenha uma nota de crédito. Então, o rating é a nota de crédito daquela operação. Isso aí você tem que observar para você saber o seguinte, CRIs que têm uma nota de crédito alta, eles são normalmente high grade, tem um grau elevado. Quando eles não têm um grau elevado, então quando eles sequer têm uma classificação, ele é um high yield, ele vai te dar um bom retorno, só que com um maior risco. Agora, não quer dizer que porque não tem rating o negócio não presta. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, para essa operação aqui, pode ser que não se justifica que a gente coloque um grau de investimento nele de AAA, por exemplo, porque isso tudo envolve custo. O sujeito não faz a análise de risco, ou melhor, o sujeito não faz a colocação do rating, mas ele faz toda a análise de risco e estudo de pagamento de viabilidade daquele negócio. Então não é porque não tem rating que o negócio não presta. Existem alguns fundos que pelo mandato só podem investir em algum tipo de investimento que tem rating e tem outros que não necessariamente precisam ter, nem por isso deixam de ser bons negócios. Uma coisa que você deve observar aqui nos fundos de papel é a inflação e a taxa de juros da economia. Todos os fundos de papel eles são indexados a um indexador, seja ele de inflação ou seja ele do CDI. Então, a inflação e a taxa de juros da economia ela é muito importante para os fundos de papel. Se você vê que a inflação tem tendência de subir, então os fundos que são indexados à inflação eles vão te dar um retorno um pouco maior. Se agora, por exemplo, o CDI vai cair, então os fundos imobiliários que estão expostos ao CDI, eles vão receber um rendimento um pouco menor. Isso aí tudo ele influencia na escolha sua, né? Na sua estratégia de escolha dos fundos de papel. Então esse vídeo de hoje ele traz muitos conceitos. Se você não entendeu direito o que cada um desses conceitos significa, a sugestão é que você assista de novo o vídeo, porque é importante que você saiba o que é isso, porque quando a gente for fazer a análise 360 do fundo e a gente for falar a respeito da importância do indexador, o que é um CRI pulverizado, se esse conceito não estiver bastante claro para você, vai ficar difícil de você entender do que a gente está falando lá na frente na análise 360. Então, quando a gente vai fazer análise de tijolo e fala de localização, é um conceito que para você é fácil de entender. Quando a gente fala para você uma outra coisa voltada a uma operação que é mais concreta, esse conceito é mais natural. Já nesse caso aqui, ele às vezes pode ser meio abstrato. Então, dá uma olhadinha de novo no vídeo. Se ficou alguma dúvida com algum conceito, coloca a pergunta ali embaixo. Dá uma procuradinha, porque vai valer a pena quando a gente for fazer o estudo dos contratos lá na frente.
Então, se falar para você que um contrato ele é sobrecolateralizado, se você não entender o que é esse tipo de garantia, você vai dar aquela patinada. Ou quando a gente for falar, por exemplo, de séries subordinadas de um CRI, se você não entendeu que essa série subordinada serve como garantia extra da cota principal, talvez você também não consiga entender. Então, dá uma olhadinha, dá um esforçozinho de entender esses conceitos que eles vão ajudar muito lá na frente. É isso aí, pessoal. Isso aí era o assunto que a gente tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aí, deixa seu joinha, se inscreva no canal. E principalmente, fique tranquilo.